A primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos em um ataque zumbi é tentar escapar de carro o mais rápido possível, ou até mesmo utilizando armas de fogo, como rifles e escopetas. Parece bem lógico, né? Mas e se eu te falasse que nada disso existe? Sem carros, sem armas de fogo automáticas ou portas de ferro que podem te proteger. Isso mesmo, esse é o cenário da série Kingdom, um universo que se passa na Coreia medieval, onde um reino imponente se vê ameaçado por uma epidemia de zumbis. De acordo com alguns relatos, essa praga havia nascido durante a guerra contra o Japão. No entanto, com o tempo, a infecção havia mudado, assim se transformando em algo muito pior. E é por isso que hoje iremos falar sobre a verdadeira origem da infecção zumbi em Kingdom. E lembrando que esse vídeo pode conter alguns spoilers, então recomendo que tenha assistido a série e sem mais enrolação, partiu o apocalipse. Tudo começou na Coreia medieval, para ser mais exato, na era Joseon, um reino dinástico que durou aproximadamente 5 séculos. E durante esse período de tempo, o país se encontrava atacado pela última invasão japonesa, já que a falta de recursos e a infelicidade do povo eram notórios. No entanto, mesmo assim, o rei ainda possuía o poder, pelo menos até o dia da sua morte. Um dia, o rei havia ficado doente e não se sabia mais a respeito dele, e diziam que ele havia sido uma vítima de uma doença chamada varíola, já que ele sofria de dores de cabeça e calafrios. No entanto, a febre era alta demais para se tratar de uma varíola, um sintoma que acabaria levando à morte. O deputado oficial do estado, o Sr. Cho, faria o possível para ocultar a morte do rei, para seu benefício próprio, utilizando um método um pouco ortodoxo. Isso faria com que o famoso médico Lee Seung utilizasse a planta da ressurreição e trazer de volta à vida o rei. Mas o que ele não disse é que iria trazer algo mais, uma fera que se alimentava de carne e sangue humano. E finalmente o rei havia sido ressuscitado, e tal feito foi mantido em segredo, assim fazendo com que essa zombificação parecesse uma doença comum. De forma lamentável, durante uma noite o rei acabaria transformando o ajudante do médico em seu jantar noturno, assim fazendo com que ele ficasse doente e por fim morresse. Chocado com a situação, o Dr. Lee Seung voltou para sua clínica no vilarejo com o corpo do jovem aprendiz e pediu para que preparassem um funeral, mas no lugar disso, um dos pacientes resolveu preparar uma suculenta sopa de coreano. Os pacientes, que estavam sem comer durante dias, sem saber, haviam se alimentado da carne que tinha na sopa de infectado, assim cometendo o canibalismo. E acho que tudo bem, já que o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas durante aquela mesma noite, aqueles que haviam tomado a sopa seriam castigados e por fim eles acabaram morrendo, vítimas de convulsões, assim se transformando em criaturas selvagens sedentas por sangue. E foi assim como nasceu a epidemia zumbi. A primeira coisa que você deve saber é que o responsável pela infecção não se trata de um vírus, mas sim de um parasita. Como assim? Eu vou te explicar. A origem vem de uma planta conhecida como a planta da ressurreição, uma erva de cor roxa que cresce em um vale frio e neblinoso durante o ano inteiro, e esta floresce no início do outono, e dizem que ela tem o poder de trazer os mortos de volta à vida. Se a essência da tal planta for aplicada em uma agulha e enfiada na testa de uma pessoa recém-falecida, ela irá voltar dos mortos, como um monstro que come carne humana.
No entanto, se por algum motivo o centro do cérebro estiver danificado ou se o corpo já começou a se decompor, a ressurreição será impossível. Com certeza você deve estar pensando, como que diabos o deputado-geral do estado sabia dos efeitos da planta? Bem, ele havia descoberto alguns anos atrás, antes da epidemia zumbi, exatamente durante a última invasão japonesa. Quando as forças do reino começaram a ser derrotadas pela estratégia militar japonesa, o deputado-geral decidiu sacrificar um povoado inteiro para que fosse colocado neles a planta da ressurreição. E foi dessa maneira que foi criado um batalhão de zumbis que iria surpreender as tropas japonesas, assim salvando o país e seus soldados remanescentes. Depois que a essência da planta é inserida em um corpo imóvel, 2 horas irão se passar para surtir o efeito, e é aqui quando os ovos do parasita minhoca na planta se chocam e trazem de volta o morto. Os ovos da minhoca funcionam de uma maneira um pouco peculiar, já que, por se tratar de um parasita, ele é muito sutil e é capaz de se infiltrar de forma silenciosa dentro do sistema nervoso do hospedeiro. Um processo parecido com os dos parasitas Las Plagas em Resident Evil 4, os quais causavam uma necrose e faz com que as vítimas espanholas falem como mexicanos. Um detalhe interessante é que aqueles que são mordidos por um ressuscitado também podem se infectar. No entanto, eles não se transformam em zumbis, já que eles perdem temperatura, ficam doentes e finalmente morrem. E se por alguma razão uma pessoa comer a carne de uma pessoa infectada, essa também irá se transformar, assim fazendo com que o parasita sofra mutações e fique muito mais contagioso. Dessa forma, uma simples mordida pode te transformar em zumbi. O tempo de transformação varia de pessoa para pessoa, sem levar em conta o local da mordida. Alguns podem demorar vários minutos e outros se transformam muito rápido, quase tão rápido como a sua primeira vez. Uma vez que o parasita domina o cérebro do hospedeiro, a vítima começa a cair no chão, sofrendo de espasmos violentos e uma contração muscular involuntária, assim fazendo com que a vítima espumasse e sangrasse pela boca. Os olhos ficam de uma cor acinzentada e a pele fica escurecida, revelando uma hemorragia interna. Essas criaturas têm um comportamento bem interessante. Assim como os zumbis tradicionais, eles só pensam em comer carne humana. Mas, além disso, eles também sentem uma atração incontrolável pelo sangue, assim sendo capazes de senti-lo a vários metros de distância. Não importa se o infectado for uma criança, um homem ou idoso, já que a sua velocidade irá aumentar de forma considerável, assim fazendo com que sejam capazes de correr por longas distâncias, sem ficarem cansados. Esses parasitas crescem em temperaturas frias, e é por isso que eles dormem durante a primavera e verão, enquanto que durante o outono e no começo do inverno, eles se encontram inativos durante o dia, mas logo no primeiro solstício de inverno, eles se mantêm ativos dia e noite, o que faz com que eles sejam mais perigosos. Eliminá-los não seria nada fácil, já que é preciso estar muito perto para cortar sua cabeça ou desferir um corte profundo no pescoço. Eles não sentem dor e nem mesmo remorso, e até poderia dizer que seu raciocínio é nulo. No entanto, são capazes de sentir uma rejeição pela água, porque acontece que, devido a um motivo desconhecido, os parasitas morrem ao entrar em contato com a água, assim abandonando o corpo do hospedeiro. Inclusive, se uma pessoa for mordida e rapidamente colocar seu braço na água, ela poderá evitar que se transforme.
Um detalhe muito interessante é que foi descoberto que os bebês recém-nascidos não podem se infectar. Isso devido ao fato de que seus cérebros ainda não estariam totalmente desenvolvidos. Sem nenhuma dúvida, esse parasita é capaz de criar um tipo de zumbi que nunca tínhamos visto antes. Criaturas que se escondem da luz do sol e fogem pelas sombras, dormindo em lugares muito frios. E quando ele sofre mutações devido ao canibalismo, é capaz de se espalhar muito mais rápido, assim buscando mais vítimas para se duplicar. Algo curioso é que esse parasita tem uma certa semelhança com uma doença que existe na vida real, o Kuro, o qual nasceu na Papua Nova Guiné, já que as tribos comiam os seus familiares. Também existe um detalhe muito particular a respeito dos seus movimentos, e se você tiver prestado muita atenção, você irá reparar que esses infectados não possuem força nos braços, já que, no lugar de empurrar portas ou obstáculos com as mãos, eles fazem isso com os ombros ou até mesmo com a própria cabeça. Apesar dessas informações, ainda resta muita coisa para ser descoberta a respeito dessa planta da ressurreição, pois o grande enigma é o porquê dos parasitas crescerem na sopa quando deveriam ter morrido devido ao calor, uma dúvida que esperamos que seja tirada no futuro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você conhece outro universo zumbi que você gostaria que tivesse um vídeo, deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje, vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.